graças. Graças. Daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor vai fazer. Nas nossas vidas, nada tem impedido. A ação do Senhor, o mover do Senhor. A glória do Senhor cairá sobre nós. A glória do Senhor sobre nós. Nos colocará no altos níveis. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa noite. Fala conosco, fala com Deus. O seu Santo Espírito sobre nós. Derrama fogo de graça, derrama fogo de paz, derrama fogo de unção, derrama fogo de paz. Em nome de Jesus. Levantem suas mãos comigo e orem comigo e fala: Senhor Jesus, nesta noite eu te peço, ó meu Deus, abre o meu entendimento, a minha visão, fala comigo, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Espírito Santo, derrama do seu fôlego, me leva, Senhor, a andar na sua direção, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, por favor. Antes de ler a palavra de Deus, quero falar com vocês o seguinte. Hoje nós vamos começar diariamente, todas as quartas-feiras nós teremos reunião presencial. Vamos começar com as reuniões domingo de manhã, à noite, depois na quarta e depois vai pegando o pique novamente. Todos vocês sabem claramente que desde o ano de 2020 nós trabalhamos praticamente para sobreviver, né? Como igreja. Por quê? Porque se nós formos olhar a quantidade de congregações que fecharam nessa cidade, é uma coisa de louco. Fechou muitas igrejas. Além de fechar muitas igrejas, tem o fato de que muitos pastores vieram inclusive a perder a vida. E foram muitos, viu, gente? Não foram poucos, não. Vários pastores perderam a vida. Ou seja, alguns foram enfrentar dizendo: é porque você não tem fé. Porque você não tem fé, porque você não tem unção, porque você não tem graça. E aquele detalhe, aquela brincadeirinha que a gente faz: crente bom é crente vivo. Morreu, você manda uma coroa de flor, chora um pouco e toca a vida. Essa é a realidade. E muitos pagaram para ver. Pagaram e pagaram com a própria vida, infelizmente. Porque acreditava que as coisas não seriam tão difíceis como foram. Esse um ano agora, que é 1 ano e meio, né? 1 ano e... 1 ano e 7 meses nós temos de pandemia. Eu particularmente não deixei de vir trabalhar nem um dia aqui na igreja. Mesmo com tudo fechado, todos os dias eu vir trabalhar. As pessoas que trabalhavam conosco aqui, durante um tempo trabalhavam 2 dias, ficavam o resto em casa, como o governo ordenou. E nós pagamos o salário desse pessoal, todo integral, em dia. Nunca atrasamos um dia só de salário dessas pessoas, mesmo no meio da pandemia. Não atrasamos salários, não atrasamos as férias, não atrasamos 13º, nada do que eram direitos deles. Isso tudo porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E aí então é o seguinte, mas infelizmente, aí nesse período nós conseguimos ainda montar a rádio para poder a rádio crescer, ou seja, levar a igreja no crescimento. E nesse 1 ano que a rádio está no ar, a gente tinha que botar a rádio para ela permanecer, ficar firme. Agora, nesse momento é a hora que nós vamos começar agora a investir para a rádio começar a dar audiência. Porque durante muito tempo nós vimos acertando as questões todas de internet dela, mexe, vira, a rádio ficava fora do ar, mexe, vira, caía, e assim por diante. Então tinha que acertar várias coisas para que
quando você falar com o público em geral, ela permaneça firme, ligada 24 horas como tem. Porque se cai aqui, a gente sabe que ainda está fluindo, formatando. Por exemplo, essa semana deu uma chuva grande aqui. A rádio ficou fora do ar. E por que ficou fora do ar? O que aconteceu? Aí nós fomos olhar que um aparelho que ele deveria ter feito o serviço dele, ele não fez, que era guardar, ou seja, a internet da rádio para ela continuar. Então nós temos que verificar por que aquele abençoado, aquele aparelho, ele não funcionou. E é um aparelho caro, ele deveria ter feito o serviço dele, para a rádio ficar o tempo inteiro no ar, ela tem que ficar. E além do mais, falou assim, mas acabou a internet na rua, tá? O que eu tenho a ver com internet na rua? Acabou a internet na rua, funciona então a internet do celular. Ela tem que pegar a internet, que aí nós temos 2 tipos de internet aqui hoje, a gente só estava com um, que era a internet de fio. Quebrou um fio e aí a rádio para? Não, começa a fluir então na internet de celular para ela continuar fluindo. Então a gente vai ajustando agora. E agora nós já estamos contratando já o pessoal que vai fazer as vinhetas, porque tem que ter voz bonita, impostação, uma série de coisas. E aí nós temos uma pessoa daqui de Salvador e outra de São Paulo, que tem voz bonita. E aí nós estamos ajustando os valores para começar a fazer. Isso não é caro. Quando você pega na quantidade que nós vamos fazer, fica em conta. Ou seja, eles cobram barato, para que possam colocar a voz, e a gente faz um contrato. Barato quanto? Quanto você acha que custa para fazer uma vinheta? Quanto você acha que custa? Quanto você acha, Elton, custa para fazer uma vinheta? Não tem nem noção, né? Quando a gente faz pacote, como nós vamos fazer, uma vinheta sai entre 6 a 10 reais. Uma vinheta de entre 6 a 10 reais. Mas 10 reais é muito barato. É, amigo, é barato quando é uma. Mas para você ter uma ideia, um programa de rádio, um programa sozinho, só ele pega no normal e tudo, ele pega na hora que a gente vai pegar ele para fazer ele funcionar a semana inteira, vai em torno de 25 a 30 vinhetas. Um programa só. E nisso então aí tem os programas, tem a rádio, tem a coisa toda, e tem a igreja e assim por diante. Então nós vamos começar a fazer em grande quantidade. Por isso que fica barato, que o cara faz, mas aí ele, quando ajunta o bolo, ele cresce, por isso, e aí ele ganha em cima disso. Pronto, dito isso, então o que acontece? Nós viemos trabalhando para sobreviver, para colocar, estamos terminando esse ciclo de pandemia, não vamos baixar a guarda de jeito nenhum. Falamos sobre isso numa outra reunião. Mesmo que o governo diga, o caso é o seguinte, porque agora estão esse negócio todo, faz carnaval, não faz carnaval, fica, vai, não vai. Querido, nós não vamos agora na onda do governo, agora por enquanto. Tirou as máscaras. Nós, como crentes, nós vamos fazer o seguinte, nós temos que sentir segurança total de que nós não vamos ficar infectados. Porque tem muita gente que não ainda se vacinou, é birrento, não vai se vacinar, por causa de convicção, por causa de líder, por causa de uma série de coisas. E nós não vamos correr o risco de pegar esse negócio. Eu não peguei Covid e não estou a fim de pegar. Quem aqui experimentou esse troço de Covid, que levanta a mão. Quem pegou? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi boa a experiência, gente? Como é que foi a experiência? Então vocês que pegaram tem que ficar mais esperto ainda. Tem que usar em dobro. Porque vai que dá um azar e o trem pega de novo. Então não precisamos pagar para ver, né? Então nós estamos ajustando dessa maneira para que as coisas possam fluir e deslanchar. Pronto. Mas agora nós vamos entrar, da agora para frente, vamos entrar numa nova etapa na nossa igreja. Vamos pegar um novo nível na nossa igreja, que é o chamado tempo de crescimento. Quantos creem que nós vamos crescer nessa terra? Levanta a mão. E precisamos crescer, certo ou errado? Ficamos um ano para manter o que tinha para sobreviver. E chegamos bem do outro lado, graças a Deus. Mas nessa brincadeira, nós já estamos praticamente, nós estamos agora aqui, Salvador, perdendo 2 casais de pastores. O Jorge e a Júlia, porque foram para Paulínia,
e o pastor Toninho mais a Mara, que estão indo agora para Maracás. O Cristiano, que está em Maracás, vai também para Paulínia. Porque lá as cidades, lá é o seguinte, gente, é Limeira, Paulínia e Taubaté. São 3 cidades juntas. Aliás, a cidade de São Paulo é muito perto uma das outras ali. Então, ali de modo que tem todo um fundamento para crescimento. Quer dizer, nós já estamos enviando 2 pastores para lá. 2 pastores, casais de pastores, para fazer a coisa acontecer como é devido. Diante disso, chegou uma hora que nós precisamos formar novos líderes agora. Além de vocês, foram chamadas outras pessoas que tiveram compromisso hoje, me ligaram, falaram que tinham compromisso, mas que a gente estará conversando durante a semana também. E logicamente, vocês foram chamados o seguinte: se vocês falarem para mim, não, isso não me interessa, não quero, não é minha praia, não tem jeito, eu vou compreender. Mas eu conheço praticamente todos vocês que estão aqui. O mais novo é o varão aqui, o Bim, mas que já tem 1 ano e pouco andando conosco, que andava conosco na live. Mas chegou agora a hora em que vocês, juntamente com os outros grupos aqui, com o pastor Lucas e a esposa dele, mais juntamente com o Miller, mais a Raquel, juntamente com a dona Eunice e os outros que já estão fluindo, chegou a hora de preparar para avançar. Mas para avançar, nós temos que nos dispor a partir de hoje, para passar por um treinamento claro, puxado, para que vocês estejam preparados para ajudar a levar a igreja. Por que vocês foram chamados? Porque vocês têm testemunhos. Testemunhos daquilo que Deus já fez na vida de vocês, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus fará. Aí você fala para mim, bispo, mas eu sou muito imaturo. É imaturo hoje, mas amanhã vem a maturidade. Às vezes não tem maturidade hoje para fazer o que tem que ser feito, precisa ser feito. Mas vai crescer, vai amadurecer, mas tudo começa com um fundamento. E eu quero ler a Bíblia com vocês. Abre comigo lá, em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar-se. Aí ele diz aos presbíteros: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de que, gente? De exemplo para o rebanho. Então aqui a palavra de Deus, ele começa dizendo aos presbíteros. Quando ele está falando dos presbíteros, ele está falando de quem? Ele está falando de um presbitério. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele diz: o Senhor deu uns para apóstolo, deu outros para profeta, deu outros para mestres, deu outro para evangelistas e pastores. Então aqui ele começa falando dos 5 primeiros ministérios: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e os pastores. São os 5 ministérios. Quando a gente vai lá para o capítulo 3 de 1 Timóteo, aí ele fala, aos bispos convém que, aí ele fala do chamado dos bispos.
Quando a gente pega o versículo 8 do capítulo 3 de Timóteo, aí ele fala dos diáconos. Aí então, quando ajunta todos esses ministérios, e lá em 2 Timóteo 2,15 ele diz a respeito dos obreiros. Então, quando ajunta os apóstolos, os profetas, ajunta também os mestres, os evangelistas, os pastores, os bispos, os diáconos e os presbíteros, eles formam então um presbitério. Na nossa igreja, os nomes são os bispos, pastores, presbíteros. Presbíteros são os pastores o quê? Auxiliares, que estão sendo treinados para se tornarem pastores no futuro. Então fazem parte do nosso presbitério bispos, pastores e presbíteros. Faz parte do presbitério. Aí é que o apóstolo Pedro chega e chama aos presbíteros, no qual eu também sou presbítero junto. Ele começa dizendo: apacentai o rebanho que há entre vós, ou seja, cuidai das pessoas que estão entre vós, as pessoas que se achegaram e as pessoas que vão chegar. Ele fala, é o presbitério que tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Aí ele começa a explicar como seria esse cuidado. Ele começa dizendo então aqui, ó: apacentai o rebanho que está entre vós. Primeiro, tendo cuidado dele. De que maneira? Não por força, mas voluntariamente. Ou seja, o que ele está falando não por força? Eu não posso cuidar de pessoas por obrigação. Eu sou obrigado a cuidar daquela pessoa difícil, daquela pessoa ruim, daquela pessoa problemática. Por quê? Porque colocaram esse peso sobre as minhas costas. Não, aqui o apóstolo Pedro chega e diz: olha, tenha cuidado do rebanho que está entre vós, mas não é por força, mas voluntariamente. Para eu fazer um trabalho de ajuda às pessoas voluntariamente, eu preciso começar a olhar para essas pessoas de maneira diferente. Porque na verdade a maioria de nós, quando olha para as pessoas e os seus problemas, olha para os problemas, mas não olha que aquilo é um desafio que Deus está colocando na sua mão, para que você ajude aquela pessoa a solucionar os problemas da vida dela. Se eu olhar o ser humano como um problema, aquilo vai se tornar um peso para mim. Aquilo vai se tornar um peso. E aí, quando se torna um peso, aí a gente faz o quê? Por obrigação, e não voluntariamente. É claro que chega um determinado momento, na nossa fé, no nosso ministério, que nós fazemos as coisas por obrigação, sim. Quando? Ora, se eu fui chamado para cuidar de pessoas, e Deus me capacitou para cuidar de pessoas, depois que eu comecei a cuidar, tem dias que eu estou louco, morrendo de vontade de cuidar, mas tem dia que não dá vontade de nada. Sim ou não? Vamos pegar aqui claramente aqui. É todo dia que você está com vontade de trabalhar? Hã? É ou não é? Se pudesse ficar em casa, não ficaria? Ficaria ou não ficaria? Ficaria em casa. Mas, por obrigação, o que você faz? Levanta aí, vai. Mas eu não estou falando dessa obrigação, porque essa obrigação de ir com vontade, sem vontade, com cansaço, sem cansaço, com gripe, sem gripe, com espirro, sem espirro, isso chama-se responsabilidade. Isso é responsabilidade. E isso não é peso. De jeito nenhum. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que ele fala, nós não podemos ter cuidado com as pessoas,
ou seja, por força. Ah, eu sou obrigado a cuidar. E se eu ouvi nesses anos todos cuidando de gente, eu ouvi vários pastores cuidando de igreja falando: eu sou obrigado a cuidar daquela igreja difícil. Todos os dias eu sou obrigado a pregar. Eu sou obrigado a fazer o que tem que ser feito. Eu falei: meu filho, você está no trabalho errado. Por quê? Porque na verdade para ele aquela congregação é um peso que ele está carregando. Escuta, eu não carrego igreja nas costas não, amigo. Você está maluco carregar? Você está doido? Quem tem que carregar a igreja, quem é, gente? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Que a igreja é quem? É dele. É ele que está preparado para suportar o peso da igreja. Aí você fala: bispo, quer dizer então que você não carrega a igreja? Não. Não carrega a igreja nas costas não. Tanto é que você pode vir com o problema que você quiser. Aí eu vou levar o meu problema para o bispo. Tá, mas esse problema ele é seu, não é meu não, querido. Tem nada a ver com ele. Como assim? Isso mesmo. Se você chega para mim, você traz um problema, e eu chego e pego o problema para mim, eu vou me envolver com ele. Daqui a um pouco tem 2 chorando. Se eu pegar o seu problema, daqui a um pouco tem 2 amuados. Que eu sinto tanto a dor que você está sentindo, que daqui a um pouco eu estou deprimido igual você. Daqui a um pouco eu estou simplesmente oprimido igual você. Não. Quem está oprimido é você. Eu estou do lado de fora sem opressão nenhuma, e eu estou do lado de fora sem opressão para tirar a opressão que está sobre você. O único jeito de tirar você da opressão é eu estando livre da opressão para orar por você, para sair a opressão. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. É mais ou menos o seguinte: o camarada ele é médico, aí ele trabalha exatamente ali no HGE, ele trabalha justamente aonde? Na emergência. Aí chega um cara lá que alguém enfiou a vaca, arrancou o bucho dele para fora. Aí na hora que ele vê um bucho, ele fala: ai meu Deus, rasgaram o bucho dele. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Médico faz isso? Ele chega e fala o seguinte: ó, coloca aí, acha a veia dele, pá, começa a colocar soro no braço dele, faça isso, vou dar anestesia agora, vamos pegar o bucho dele, jogar para frente e costurar. Naquela maior o quê? Frieza. Porque ele tinha que fazer o quê? Ele se envolveu com o problema do outro? Não. Igreja é do mesmo jeito. Quando eu comecei no meu ministério, você contava um problema para mim, eu chorava junto. E parecia que aquilo eu estava me envolvendo com o seu problema. Eu estava me envolvendo com a dor e com o sofrimento. Daqui a um pouco era 2 abatidos, 2 jogados para os cantos. Aí a gente pega lá, vamos pegar ali a Claudice é enfermeira. Aí chega lá, tem aquela pessoa que tem medo de injeção. Aí a Claudice: oi minha filha, fica tranquilo minha filha, não vai ter jeito não minha filha, eu sei que você tem medo, mas pode ficar tranquilo, é assim mesmo, tem pessoas que tem medo e tal, aquele negócio todo, e papai vai chorar junto? Não, você tem medo? Então tá, fica tranquilo, ó. Amarra aqui, quando assustar já foi. Por quê? Nós não nos envolvemos com os problemas dos outros, nós ficamos do lado de fora, porque quem está do lado de fora o quê? Vê melhor. Quem vê do lado de fora vê saídas. Quem está do lado de fora enxerga a direção de Deus para quem não está tendo direção. Por isso ele diz: apacentai o rebanho que está entre vós, não é por força, mas voluntariamente. E eu pergunto nesse grupo aqui: quem aqui é voluntário diante de Deus para ajudar pessoas na terra? Faz o sinal com sua mão para mim, só para eu saber. Se você é voluntário para cuidar de gente, cuidar de pessoas, você é? Sim ou não? Levanta a mão. Quem é chamado para cuidar de gente? Então pronto. Aí ele diz aqui: cuidado voluntariamente, nem por torpe ganância,
mas de ânimo pronto. O que ele está dizendo? Que nós não cuidamos de pessoas por torpe e ganância, ou seja, puxa vida, está vendo aquela pessoa assim? Aquela pessoa tem uma condição financeira maravilhosa, então eu vou dar assistência para ela, porque quem sabe eu vou ganhar alguma coisa. Isso é ganância. Você começa a cuidar das pessoas por causa das coisas que elas têm e não por causa delas, das próprias pessoas. É a pessoa gananciosa, e mexe e vira a pessoa gananciosa que está na liderança. Ele está o quê? Pedindo favores para aquelas pessoas, de um jeito ou de outro tentando subtrair alguma coisa, tirar alguma coisa, puxar alguma coisa da área financeira. Está sempre tocando nesse assunto. Por quê? Porque é uma pessoa que cuida do outro exclusivamente por ganho financeiro. Ou seja, você faz da pessoa um comércio. Essa pessoa eu vou cuidar dela porque ela vai me dar o quê? Retorno. Não. Nós não cuidamos das pessoas porque eu vou ter retorno. Nós cuidamos das pessoas, primeiro, porque ela vai ter retorno. Segundo, nós vamos cuidar das pessoas porque ela vai gerar retorno para a congregação que ela o quê? Congrega. Exatamente assim. Dessa maneira. E é assim que precisa ser. Nós não aproximamos das pessoas por causa de dinheiro. Porque tá ali. É só você chegar e verificar. Vou fazer uma perguntinha muito simples aqui, ó. Só chegar aqui. É só verificar. Quantas vezes nesses anos todos que eu ando com a maioria, uma grande parte de vocês, há muitos anos, eu liguei para você para pedir alguma coisa pessoal? Para mim. Cheguei lá, ó, me ajuda dinheiro, me dá uma oferta, me abençoa, me dá seu carro, me arruma seu carro, me dá uma... Que dia que eu falei isso para você? Hã? Nunca. Por quê? Porque não é por isso. Pelo contrário, não é por ganância, não é por dinheiro, é porque nós gostamos o quê? De trabalhar e cuidar de pessoas. Quem gosta e quer trabalhar com pessoas não olha a pessoa, não olha o indivíduo como uma fonte de lucro para si mesmo, mas olha ele como uma fonte de lucro para ele mesmo. E logicamente, se ele for tocado por Deus e ele se tornar um dizimista e ofertante na congregação que ele está, glória a Deus. Se não se tornar um dizimista e ofertante, não tem problema, Deus levanta outros que sustenta a igreja e inclusive ele também. Mas não é por torpe e ganância. E ele continua dizendo aqui, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Ou seja, nós não cuidamos das pessoas como se nós dominássemos sobre ela e tivéssemos domínio sobre a fé dela. Isso aqui é terrível. Pensa num negócio difícil é esse. Quando você aprende que você pode usar a fé para dominar sobre as pessoas. E a coisa mais fácil que tem, gente, é você usar Deus para dominar sobre o outro. Que nós exercemos domínio, isso é claro que a gente exerce domínio sobre o outro. Porque aquilo que a gente fala para o ser humano que está perto, ele acredita que vem de Deus e é de Deus. Mas a gente não usa para o mal, não usa para dominar, para dizer tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, e obrigando as pessoas a andar. Não, nós apontamos caminhos diariamente. O caminho da direita é o certo, o caminho da esquerda é o errado. Você tem que fazer uma escolha agora. Você precisa fazer uma escolha. E se você fizer a escolha do lado direito, as coisas vão acontecer desta e desta maneira. Se você pegar do lado esquerdo, vai acontecer desta e desta maneira. É assim que funciona. Mas você não vai dominar sobre a fé. Eu me lembro, isso me faz lembrar, há muitos anos atrás, tinha um moço, ele veio para a nossa congregação. E ele demorou um tempinho até ele encaixar, porque ele dizia: eu não vou frequentar e não vou estar na igreja porque ninguém manda em mim. Ele falou isso uma vez e eu fiquei calado.
Aí ele foi e falou, ninguém manda em mim. E eu fiquei calado de novo. Na terceira vez ele falou, ninguém manda em mim. Eu falei, quem falou pra você que quer mandar em você? Quem foi que falou? Querido, espera, presta atenção. Quem está com a vida toda lenhada e desgraçada é você, não sou eu não. Agora, você tem quantos anos? Ele falou, eu tenho 43 anos. Eu falei, pois é, 43 anos fazendo tudo errado e está dando tudo errado até agora. Isso mostra que você manda em você mesmo, só que o jeito que você manda é tão terrível que dá tudo errado. Agora você tem duas escolhas: ou você vem e permite que a gente ajude a dirigir sua vida para você começar a ganhar a batalha, ou então você vai continuar perdendo do jeito que está. Ele parou para pensar. Ele falou, vamos fazer alguns testes então. Meu problema é esse. Eu falei, então tudo bem, vamos fazer os testes, vamos. Você vai desta maneira, desta maneira e desta maneira. Rapaz, ele deu tanto azar que as 3 coisas que eu orientei ele deu certo. Aí ele chegou, conversando sobre o assunto, falou, mas eu acho que isso aí é pouco, foi sorte. Aí ele trouxe mais 3 áreas da vida dele. Aí Elton, ele trouxe 3 áreas da vida dele. Ele colocou no papel, falou assim, agora essas 3 aqui tá muito difícil. Eu falei, tá difícil? Tá. Explica pra mim. Ele explicou. Eu falei, então vamos fazer um negócio. Daqui 3 dias você volta. Daqui 3 dias você volta, que aí eu tenho uma direção de Deus para você. Rapaz, ele deu tanto azar que Deus falou claramente comigo o que deveria fazer. Quando ele chegou e ele trouxe tudo, as 3 coisas que mandou fazer. Faz desse jeito, assim, assim. Se você fizer, dá certo. E deu tudo certo, exatamente como tinha falado. Aí sabe o que aconteceu? Ele, a partir daí, tudo que ele ia fazer, ele ia na igreja e perguntava, o que eu devo fazer? Eu falei, mas vem cá, você falou que não quer que eu mande em você, ué? Tô te entendendo não, ué. E agora? Aí ele começou a perguntar. E as coisas começaram a dar certo na vida dele. Começaram a fluir na vida dele. Aí chegou um determinado momento, eu falei, olha, eu vou te ensinar agora a tomar decisões por si mesmo, que vai levar você a andar de maneira que você aprenda a depender de Deus. E é assim que funciona. Quando as pessoas chegam perto de nós, gente, estão com muitos problemas, decidem errado, tomaram decisões erradas no passado, por isso as coisas não fluem na vida delas, e quando ela chega, nós temos que começar a tomar rédea da vida daquela pessoa, para colocar no eixo e começar a fazer a coisa dar certo, a fazer a coisa acontecer. Mas isso não dá o direito da gente dominar sobre a vida daquela pessoa para o mal, para tirar proveito, para chegar e falar o seguinte, olha, você tem que andar no que eu estou falando, tem que... Não, nós não fazemos isso. Nós damos o direito da pessoa decidir o que ela quer da vida dela. Mas lembrando que se decidiu certo, nós somos responsáveis por aquela orientação. E normalmente, se a orientação ela veio de Deus dentro da palavra, não precisa ter medo, vai dar certo. Mas por isso que nós não andamos naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. Não achou. Porque se eu andar desse jeito vai dar errado, e as pessoas vão nos culpar por aquilo que deu errado. Porque a partir do momento que você assume o cuidar dessa pessoa, você precisa entender algo. Ninguém está pedindo a sua ajuda por causa dos seus olhos azuis, e nem por causa dos seus olhos pretos, e nem por causa dos seus olhos castanhos. Elas estão pedindo ajuda porque elas acreditam que Deus fala através de você. Aí está o problema. Porque ela, quando olha para ti, ela não olha, ela está vendo o De Paula na frente dela, mas inconscientemente ela vê Deus. Ela está ali por causa do Deus que a gente serve, por causa do Deus que nós representamos. Ela está lá por causa disso. E se ela está lá por causa do Deus que nós representamos, então ela vem por causa de Deus. E por isso que eu tenho que falar em nome de Deus, mas a direção de Deus, segundo a palavra de Deus, para que ela o quê? Dê certo.
Aí você fala, bispo, mas isso é muito complicado. Não, é complicado no início, mas depois a gente acostuma. Daqui um pouco a gente... Porque tudo que você vai fazer no início, gente, parece ser difícil, porque a gente não tem o quê? Familiaridade com o negócio. Mas daqui um pouco tudo se torna corriqueiro, normal. E aí aparece de vez em quando problemas que são mais difíceis do que a normalidade. Portanto, então ele diz, olha, não é por força, não é forçado, é voluntário. Segundo, ele chega e fala, não é por torpe ganância. Terceiro, não dominando, mas sendo exemplo. Sendo exemplo. E esse mundo está precisando de gente que é exemplo. Então escuta bem o que eu vou lhe dizer agora aqui. Pare de exigir que os outros sejam exemplo e seja você o exemplo que se exige do outro. Porque a coisa mais fácil que tem é ficar cobrando dos outros. Fala mal do outro, questiona o outro, aponta os erros do outro, quando você não é exemplo. Ô amigo, eu vou ser muito honesto com você. Quanto mais nós nos tornamos exemplo, tanto mais a gente deixa de cobrar dos outros. Sabe por quê? Porque quem se torna exemplo não cobra, auxilia o outro, ajuda o outro na mudança que Deus quer fazer. Ao invés de ser um cobrador que fica lá apontando o erro, apontando a dificuldade. E se tem uma palavra, vocês querem me deixar chateados mesmo? Você quer me deixar chateado? Usa essa palavra na minha frente. Todo mundo tem defeito. Eu detesto essa palavra. Eu odeio essa palavra. Eu estou falando com raiva dessa palavra. Quando alguém fala assim, todo mundo tem defeito. Todo mundo não, você tem defeito, querido. Não enrole desse rolo seu não. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Todo mundo tem defeito. Não, você quer falar dos seus defeitos, e aí você não quer assumir os seus, aí você tem que me colocar junto dos seus. Não coloca no seu rolo aí não. Todo mundo tem defeito. Como todo mundo tem defeito? Quem aqui tem defeito, levanta a mão. Então vai tudo pro inferno. Porque você está com defeito de fábrica. Pergunta para mim se eu tenho defeito. Pergunta para mim se eu tenho defeito. Tem defeito, bicho? Eu não. Eu não tenho, não, nem dá solução não. Eu não tenho defeito nenhum. Tenho áreas que eu estou trabalhando para amadurecer nelas. Não é defeito? O meu defeito é que Você está entendendo como é que é o negócio? Não, seu defeito é porque é bobo, Pedro. Tem jeito não. O meu defeito é que eu sou burro demais. Não, querido, todo cara que é bom demais é bobo. Eu não sou bom demais com ninguém. Então, isso não é defeito. Isso é falta de maturidade. Preste atenção. Eu não tenho defeito. Eu tenho áreas que ainda não amadureci nelas. Que eu estou crescendo nelas. Que eu estou avançando nelas. Aí, ó, você tem 7 áreas que você é bom nelas, certo? Tem 3 que você está amadurecendo. Aí o filho da mãe chega e fala que isso aqui é defeito. Isso aqui não é defeito, querido. É a área que você está trabalhando para amadurecer, para crescer. Daqui um pouco, você consegue na oração, no jejum, na busca, na insistência, vencer essa área. Ficou quantas áreas agora para amadurecer? 2. Aí você pega crente firme e tal para crescer, e aí venceu essa aqui. Ficou quantas? 1. Você está pensando que você vai tirar 10? Sabe o que aconteceu? O Todo-Poderoso arruma mais 2 para você. Você nunca ser perfeito na terra. Aí você amadureceu. Quer dizer então que você fica assim, já que você diz que você tem defeito, quer dizer o seguinte, olha só para você, às vezes você não pensa, não raciocina. Você tem 7 áreas que você é bom. Você trabalhou, venceu 2. Você só tem 1. E o Todo-Poderoso vai e renova a parcela com mais 2. Quer dizer que você vai ficar defeituoso a vida inteira. Está parecendo carro velho que não tem conserto. Não. Você tem áreas que ainda o quê? Não amadureceu, não cresceu, não avançou, não evoluiu. Nós vamos pegar aqui
Quando eu conheci você, quantas áreas precisava mudar? Todas. 10. Depois, só tinha 9. Depois, só tinha 8. Depois, então você era todo defeituosa? Não, era apenas uma pessoa imatura que ainda não tinha amadurecido. Aí depois foi, 4, 5, agora 7, 8, 10, ninguém fica. Então, escuta, essa palavra, por isso que eu não gosto dela. Nossa, fulano tem uns defeitinhos. Olha, quer ver? Para mim um crente falar um trem desse me irrita, me deixa irado. Olha, ele é gente boa, mas tem uns defeitinhos. Como é que é? Sabe para quê? Para ele não... Porque ele está na berlinda, e ele está sendo julgado, e ele tem os problemas dele lá. Ao invés dele falar o seguinte: querido, eu sou uma pessoa que tem os meus problemas, que eu estou lutando para vencer eles, ponto. E esses problemas são meus, mas para me sentir bem eu falo, eu tenho os meus problemas, mas quem não tem? Eu tenho minhas diversidades, mas quem não tem? Eu tenho meus defeitos, mas quem não tem? Quer dizer, para eu me sentir bem eu tenho que falar dos meus, mas eu tenho que igualar todo mundo. Não. Os meus são meus, os seus são seus. Áreas para serem o quê? Vencidas. Quem aqui tem defeito, levanta a mão. Agora quem tem áreas a serem vencidas e amadurecidas, levanta a mão bem alto. Sim ou não? Faz sentido ou não faz? Se não, ô Fernandão, você é um cara defeituoso a vida inteira. E não é. Vamos pegar da área quando você converteu até aqui, quando você amadureceu? Mas tem mais 3 áreas ainda para amadurecer? Tem. Aí depois que vence 2, o que acontece? Deus renova o cardápio. A gente sempre tem 3, viu, Anne? Sempre tem 3 áreas que Deus vai fazer o seguinte: tem 3 áreas que você vai ter que o tempo inteiro. Aí vai melhorando, melhorou 2, depois renova de novo, vai renovando. Isso não são defeitos, são áreas que ainda estão em amadurecimento. E essas pessoas precisam da nossa ajuda para amadurecer, para crescer, para avançar. E a nossa igreja vai tomar um novo rumo de crescimento numérico. Não é crescimento só em maturidade, crescimento numérico. Mas para crescer numericamente, nós precisamos de mais gente que vai ombrar o negócio. E foi por isso que vocês foram chamados aqui. Se você não sentir hoje que foi chamado, pode ficar tranquilo. Escuta bem o que eu vou te falar. Todo mundo que está aqui, dia 10 de novembro eu começo o jejum de 40 dias. Depois dos 40 dias você vai ver se você não vai estar aqui chorando, pedindo pelo amor de Deus para servir a Deus. Você veio em um lugar errado, querido. Você não devia ter vindo aqui. Você não devia ter vindo aqui. Que eu vou incomodar meu pai, que por sinal é seu pai. 10 de novembro, né? Vou encarar também. Você está entendendo? E quem conhece, parece que a gente, de vez em quando, papai escuta a gente, né? Portanto, dona Rosa, portanto, dona Luciana, dona Claudice, dona Riso, dona Eliane, Alianar, seu Jerônimo, dona Ana, seu Fernando, dona Antônia, dona Lourdes, seu Bino, seu Luiz, dona Deusdete, seu Danilo, dona Ionice, dona Rosélia, companheira de pouco tempo, de outro dia, pouco tempo, dona Márcia. Gente, a Márcia, a relação que eu tenho com Marcinha ali atrás é tão de pouco tempo, gente. Quando eu cheguei na igreja em 1986, ela já estava lá. E ela, sabe o que acontece?
Eu cheguei na igreja, ficava eu e mais os dois lá, ficava dançando na frente da igreja lá, parecendo as meninas do Faustão. Era a gente dançando na frente da igreja. E ela lembra dançando lá. Ó. E aí vem a dona Ju. Aí vem seu Ailton. Seu Tiago aqui também. Dona Ailane, que agora é dona, que agora casou. Aí vem o seu Elton. A dona Anne. Não adianta correr. Quem mandou vocês pedirem ajuda para Deus? Através do seu irmão aqui. Agora aguenta. Querido, eu vou mandar a fatura para vocês. Bispo, quer dizer então que você me ajudou, eu te ajudei, sabe para quê? Para vocês verem os milagres de Deus, para vocês serem usados, para serem usados na vida de outras pessoas. Está entendendo? Hã? Ou você acha que eu faço alguma coisa de graça? Não faço nada de graça. Ajudei vocês nas suas tempéries e vou ajudar até o fim da vida. Mas para quê? Para que vocês dois sejam pessoas que vão me ajudar a ganhar um punhado de pessoas, resolver um problema de punhado de pessoas nessa cidade que estão precisando, e o testemunho de vocês encaixa direitinho na vida deles. Certo, seu Elton? Certo, dona Anne? Ou você não tem testemunho forte? Tem ou não tem? Fala comigo, tem ou não tem? Hã? Então pronto. Então não adianta vocês quererem correr. Não adianta correr. É ou não é, gente? Deus abençoe e dá testemunho para quê? Olha o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo fala o seguinte, olha. Ele fala o seguinte: nós fomos consolados pelo Espírito Santo, para que a mesma consolação com que ele nos consolou, venhamos nós o quê? A consolar outros. Então o Espírito Santo vem, nos consola, nos ajuda, nos levanta, nos leva a ter testemunho, para que nós possamos consolar outras pessoas. Então Deus não exige de nós algo que não nos deu. Se Ele nos deu é porque Ele vai nos ajudar a dar esse testemunho em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos vão ser usados por Deus? Diga aleluia. Não, com esse aleluia vocês não estão animados. Vamos lá, quantos serão usados por Deus? Diga aleluia. Aleluia. Oi, Elton, não viu você falando aleluia, não? Hã? Ah, falou, né? Tá bom. Isso era só para confirmar. Eu tô falando brincadeira, viu, Elton? Mas é sério, viu? Você sabe que estranho é sério, as coisas de Deus são sérias, né, gente? E às vezes eu tô falando com eles ali, mas é porque, na verdade, gente, os casais, eles vieram para nós, foi em 2019, não foi? Foi 2019. Deus fez tantos milagres assim na vida deles, assim, que coisas perdidas mesmo. Eles vieram assim com as batalhas, sabe aquelas batalhas perdidas assim que, né? Vocês dois, vocês não tem juízo não, rapaz. Eles só agora que eu estou prestando atenção, só trouxeram bagaceira, meu irmão. Mesmo, só coisa assim perdida. Já viu aquele negócio perdido assim que você fala assim, não tem jeito? Que você joga a toalha? Aí eles aparecem com um e falam, então vamos ganhar essa batalha. Foi lá, pá, ganhou. Aí depois veio outra pior ainda, pá, ganhou. Aí veio outra pior ainda, pá, ganhou. Só com batalha perdida. Então tem testemunho para fazer a coisa acontecer. E nós queremos usar esses testemunhos para ganhar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. E vocês merecem dar esse testemunho. Tá certo? Então preste atenção agora. Trouxe vocês para falar isso aqui, nós estamos conversando. Mas eu vou estar convidando vocês para que eu vou fazer um grupo de treinamento que eu vou estar ajudando vocês a compreender gente, compreender o reino de Deus, compreender a palavra de Deus, compreender as coisas de Deus, porque nós precisamos treinar vocês rapidamente para aquilo que Deus quer fazer nessa igreja, através dessa igreja. Fechado? Sim ou não? Quem vem? Quem vem para o treinamento? Não, você não tem isso aí não, pode levantar a mão. Hã? Não tem jeito não, gente. O caso é o seguinte, não trouxe vocês aqui para pedir para vocês virem, não. Vocês são obrigados a vir, vocês não tem como correr. Quem mandou vocês ter testemunho? É ou não é, Rizinho? Sim ou não? Então nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Tá certo?
Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver só aqui um negócio. Hã? Então vamos ver aqui quem está aqui. Pronto. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Não? Vou ver por aqui mesmo aqui, ó. Vou falar com eles aqui. Pronto, tá aqui a Manu Mota. Manu, você também, viu, minha filha? A Iris Paula, nós vamos ajustar, viu, Iris Lene, aí em Goiânia. Você e o Vilmair serão pastores nossos da nossa igreja aí também, certo? A Eliane das Virgens, a Ceia Guedes, a Jaguaraci, meu pai. Jaguaraci tá no Rio de Janeiro ainda, Jaguaraci. Que coisa boa, amiga. A Júlia e o Jorge, ó, Julinha, dia 20 eu vou estar aí na sua terra, tá? Aí lá em Paulínia, viu, Jorge? Dia 20. A Carol, juntamente com o Douglas, ok? Estamos firmes, ok? Maravilha. Maravilha. A Eunice Moura também, firme. A Rejane, a Anne Mota, Mara Santana. Mara, você vai embora, mas vou pegar firme com vocês agora, senão vou fazer certo ali. A Overa, te mandei o convite, você vai ser treinada também, viu, Marinha? A Marinalva Silva, obrigado. Liliane Ferreira, isso, no ambiente empresarial, pontos de melhoria a serem trabalhados, isso mesmo, varão, vamos fazer isso sim. O Altair Antônio, meu ex-cunhado, vamos pegar firme. Eli Oliveira, você vai ser ungida de Deus, viu, amiga? Você não está de fora, não. Vamos lá. Tereza Samartim também, glória a Deus por isso. Pronto. Então aqui essas pessoas aqui. Tá certo, gente? Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus agora. Vamos falar com Deus. Essa semana eu vou mandar o zap para vocês e eu quero ser assim, que vocês levem a sério. Nós vamos ajustar o dia que dá para todo mundo, para que todos vocês possam ajustar, porque nós temos urgência naquilo que Deus quer fazer e vai fazer. E precisa fazer. Tá certo? Glória a Deus aqui. Levantem suas mãos agora. Ore comigo agora e fala: Senhor Jesus. Mais forte, fala: Senhor Jesus. Nesta noite, o Senhor me trouxe a este lugar, porque eu sei que o Senhor tem um chamado sobre a minha vida. Quando eu ouço a respeito disso, falar: ó meu Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer as coisas, mas eu não quero me preocupar com como o Senhor vai fazer. Eu quero estar preocupado em responder ao seu chamado, à sua vontade. E eu sei que o Senhor vai me direcionar, vai me levar a estar no melhor, a fazer o melhor. Espírito Santo, vem agora sobre a minha vida, marca agora o meu coração, a minha alma, o meu espírito. E eu digo, meu Pai, me leva a ter apreço, amor pelas pessoas, para que eu possa me dar, me gastar por essas pessoas, dessa cidade, desse país. Me levanta, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.